E aí, bilionário, você sabe o que são fundos multimercados e para que eles servem? No vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre isso e o que você precisa saber para investir. Os fundos multimercados são ótimas opções para quem busca diversificação de carteira e, digamos, quer ter uma versatilidade. Isso porque esses fundos são uma categoria de investimento extremamente versátil. Como funciona essa versatilidade? A política de alocação do patrimônio, nesse caso, pode mesclar diversos tipos de aplicações, como renda fixa, ações, câmbio, entre muitas outras. Mas é aí que as coisas pegam um pouco mais embaixo. É justamente por ter tanta flexibilidade que esse tipo de fundo exige um pouco mais de pesquisa e experiência de vocês, investidores. E aqui eu te dou uma dica. Estude, você precisa ler com atenção a documentação dos fundos, que é o que a gente chama de regulamento. Fazendo isso, você vai garantir que as estratégias de administração estão alinhadas com seus objetivos. Mas espera, antes de entrarmos nesse tipo de assunto mais prático, você precisa entender mais sobre os fundos multimercados. Primeiro, você sabe o que são fundos multimercados? Como eu te expliquei agora há pouco, os fundos multimercados são uma categoria de fundos de investimentos que podem aplicar em diversos setores e diversas categorias de ativos. Por exemplo, seu patrimônio pode incluir ações, títulos de renda fixa, câmbio, entre outros. Esses fundos também podem utilizar derivativos como uma forma de alavancagem ou até mesmo de proteção de carteira. Como eu disse, esse tipo de fundo é uma opção extremamente versátil. E o que quer dizer isso? Quando eu digo sobre essa versatilidade, eu digo sobre suas regras serem mais flexíveis, que proporciona maior liberdade para o gestor desse fundo. Eu diria que um marco dos fundos multimercados é que eles buscam oferecer um rendimento mais alto. No entanto, isso faz deles uma opção menos conservadora. Portanto, ele acaba sendo mais adequado para investidores que possuem maior tolerância aos riscos e alguma experiência no mercado financeiro. Então, se você se considera um investidor de perfil conservador, eles não são tão indicados para você. Com essas especificações de alocação de portfólio de investimentos mais flexíveis, você pode escolher um fundo com uma estratégia que esteja alinhada com seus objetivos. Por isso, eu disse que é necessário ler cuidadosamente os documentos de cada fundo de investimento que você está pensando em investir antes de investir, para não escolher um fundo que não bata com o que você precisa, entendeu? E de que forma funciona esse fundo? Assim como outros tipos de fundo de investimento, eles funcionam como uma carteira recomendada. A diferença é que o investidor não tem liberdade de excluir ou de colocar novos ativos dentro da sua carteira. Apenas o gestor do fundo vai ser responsável por essa compra, venda e permanência desses ativos. Mas normalmente esse papel é cumprido por uma equipe especializada. Essas decisões são tomadas e possuem como base um conjunto de políticas pré-determinadas. É aqui que você entra. Você, investidor, vai poder revisar essas políticas na documentação do fundo. Fazendo isso, é possível entender e decidir se elas estão de acordo com seus objetivos financeiros e estratégia de investimento. E, Fabrício, para quem é recomendado esses fundos de investimentos? Diria que são uma ótima opção para quem não tem tanto medo de risco, além de estar buscando uma carteira de aporte inicial mais acessível, que seja diversificada. Mas também esses fundos são indicados para investidores que não pretendem monitorar o desempenho dos ativos constantemente e de maneira individual, mas vai ficar sem acompanhamento? Não, esse processo fica sob responsabilidade do gestor. Você só vai precisar acompanhar os relatórios para ver se a performance do fundo tem sido boa e se está entregando o que você estava esperando dele. Eu fiz uma listinha com as principais características dos fundos multimercados e, como eu sou muito do bem, vou te contar as principais estratégias adotadas pela gestão nesse tipo de investimento. Primeira característica, liquidez diária. Nos fundos multimercados, dificilmente você vai encontrar liquidez diária. Existe, mas é raro. Essa é uma comodidade que vemos com frequência, por exemplo, nos fundos DI, por exemplo. Mas nesse caso dos multimercados, você, investidor, vai acabar precisando esperar um pouco para sacar os seus recursos.
Esse prazo não tem limite certo, ele costuma variar bastante de fundo para fundo, porque as estratégias adotadas são extremamente diversas. Por isso, volto a reforçar a importância da leitura do prospecto, do regulamento do fundo. Lembrando que minha dica é que você sempre leia a documentação fornecida, independentemente do tipo de investimento escolhido. Leia. Segunda característica, custos. Assim como todo fundo de investimento, os fundos multimercados possuem a chamada taxa de administração. Esse custo corresponde à remuneração da gestora desse fundo. Portanto, quando a gente fala de taxa de administração, a gente está falando do custo da gestão desse fundo. A gente está pagando para esses profissionais gerenciarem o nosso dinheiro. Basicamente é isso. Também é uma taxa de performance. Nem todo fundo tem, mas alguns possuem. Essa é uma taxa destinada à remuneração da equipe de gestão quando o desempenho do fundo supera o seu índice de referência, que é o que chamamos de benchmark. Ambas as taxas são informadas claramente na descrição dos fundos, o que permite conhecer esses valores mesmo antes de ler a documentação. Agora, se você não achar essas informações na descrição, você vai precisar solicitar para ficar por dentro e se atualizar sobre essas porcentagens. Elas são importantes e você precisa estar por dentro disso, beleza? Queria aproveitar o gancho de multimercados e compartilhar uma dica com vocês. Vocês já conhecem o fundo Lion? Eu estava navegando pela plataforma do Modal Mais, né, que é o que eu invisto, e eu achei esse fundo bem interessante para compartilhar com vocês. Ele é um fundo que tem como objetivo conseguir ganhos de capital e como isso é feito? Através da aplicação em carteira diversificada, composta por diversos ativos financeiros, inclusive crédito privado. Aliás, ele pode aplicar mais de 50% do seu patrimônio em crédito privado. Crédito privado, basicamente, é emprestar dinheiro para as empresas, tá? Basicamente é isso. Lembrando, dica boa é dica compartilhada. Eu fiz minha parte. Eu vou deixar o link aqui, ó, na descrição do vídeo, tá? Para você conseguir acessar o fundo Lion de maneira bem simples. Só clicar, você já consegue acessar de cara. Só que eu acho importante dar uma pincelada nas estratégias que acontecem dentro desses fundos. Primeira estratégia macro. Esse tipo de fundo multimercado é um fundo que costuma concentrar as suas operações em ativos de renda fixa e variável, além de câmbio e outras classes. As suas estratégias de investimento têm embasamento no cenário macroeconômico. Todos os fundos que adotam estratégia macro são adequados para investidores visando médio e longo prazo. Segunda estratégia, trade. Esse tipo de fundo são para aqueles que procuram aproveitar oportunidades de curto prazo. O que significa? Que os gestores desses fundos costumam acompanhar todas as pequenas movimentações de preços de determinados ativos para realizar compras e vendas com maior frequência. Para a estratégia de trading, o perfil mais indicado é o perfil de investidores arrojados, agressivos, aqueles que não possuem medo do risco. Terceira estratégia, long and short. Essa é uma estratégia um pouco diferente das outras. Aqui nesse caso, estamos falando de operações que estão principalmente com ativos de renda variável, em geral, ações. Esse tipo de fundo atua tanto em posições compradas quanto em posições vendidas. O que isso quer dizer? Essa estratégia, o objetivo do gestor é obter retorno através da diferença entre rentabilidade das ações compradas e vendidas. Então ele pode ganhar tanto quando as ações sobem quanto as ações descem. Ele é indicado para investidores arrojados, justamente porque assim como ele tem mais possibilidade de retorno, ele também tem maior risco. Óbvio, sempre o risco proporcional ao retorno. Quarta estratégia, juros e moedas. A estratégia de juros e moedas tem foco no retorno a longo prazo. Os fundos multimercados que utilizam essa estratégia dão preferência aos ativos também de renda fixa. Eles ainda podem operar com moeda estrangeira, dólar, euro, juros e outros índices da economia. Aqui nesse tipo de fundo, o gestor não pode alocar nenhuma porcentagem do patrimônio na renda variável. Então esse tipo de fundo é ótimo para quem é um investidor conservador, porque o risco acaba sendo muito menor. Quinta estratégia, fundos multimercado de estratégia livre. Como o próprio nome diz, pode adotar diferentes estratégias de compra e venda ao longo do tempo. A postura do gestor pode mudar de acordo com o momento do mercado financeiro. Dessa forma,
é possível aproveitar oportunidades específicas geradas por eventos políticos, sociais ou até mesmo econômicos. Sexta estratégia, específica. A última estratégia que eu separei é a de fundos de estratégia específica. Esse tipo de fundo ele vai se comprometer a seguir uma determinada posição quanto às decisões de compra e venda. Assim, o investidor sabe exatamente como a gestão irá se posicionar, independentemente de eventos ou oportunidades específicas. E para uma boa estratégia ser aplicada, escolhida, é importante que você se pergunte quais são os pontos fortes dos fundos multimercado. Afinal, são eles que farão com que você entenda os benefícios de escolher esse investimento. Agora que você já conhece as vantagens e desvantagens dos fundos multimercados, é hora de você pesar os prós e contras, que admito, são alguns. É importante ter em mente que o investimento perfeito não existe. Todos os ativos terão pontos negativos e positivos, todos. A melhor forma de você decidir qual é a melhor opção para você investir é conhecendo o seu perfil de investidor e estabelecendo metas claras. Sabendo disso, você saberá qual a melhor escolha para você. Primeira vantagem do fundo multimercado: diversificação e flexibilidade. Eu já tinha te dado esse spoiler. Esses tipos de fundos são ótimos para isso. Se você está querendo diversificar sua carteira com um aporte inicial baixo, os fundos multimercados com certeza estão entre as opções mais atrativas. Como as especificações exigidas pela CVM para esses fundos são mais flexíveis, o gestor tem mais liberdade para mexer, para estudar, para reestruturar. Então, se você quer ter essa cesta inteira de investimentos em um único investimento, os fundos multimercados podem ser uma ótima opção para você. Segunda vantagem, alavancagem. Esse é um ponto interessante porque a grande maioria dos fundos multimercados permitem alavancagem em suas operações. Basicamente, com alavancagem, o gestor poderá operar com recursos maiores que o capital que está alocado ali dentro do fundo. O objetivo com isso é maximizar o potencial de rentabilidade da carteira. Terceira vantagem, gestão feita por especialista. Essa é uma vantagem que vai ser obtida em qualquer tipo de fundo, isso é uma verdade. O que é uma baita de uma vantagem. Tem coisa melhor do que poder contar com vários profissionais especializados para gerenciar o seu dinheiro? Isso claramente é sempre um ponto positivo. Nos fundos multimercados, no entanto, isso é potencializado. Eu digo que é potencializado por conta da flexibilidade desse tipo de investimento. Como eu disse, o gestor tem maior liberdade para ajustar suas estratégias de acordo com a mudança do cenário econômico. E vai ser com essa flexibilidade que será possível evitar perdas e maximizar os rendimentos. Mas assim como tudo nesse mundo, esses fundos também podem ter algumas desvantagens. Você imagina quais podem ser elas? Todo mundo sabe que se algo tem um ponto positivo, ele também tem um ponto negativo. É assim que funciona no mundo dos investimentos. Nada é perfeito. Isso não é diferente com esses fundos. Por isso, antes de tomar qualquer decisão, é importante você conhecer as desvantagens de algo. No caso dessa aplicação, é entender onde você está entrando e se faz sentido para você continuar com esse fundo. Primeira desvantagem, menor liquidez. Quando comparado a outros tipos de fundos, a liquidez dos fundos multimercados não costumam ser das melhores. Poucas vezes, por exemplo, tem liquidez diária. Eu diria que se você tentasse comparar eles com um fundo DI, por exemplo, que normalmente contam com liquidez diária, não vai ser possível fazer essa comparação. Segunda desvantagem, maior volatilidade e, obviamente, maiores riscos. Isso porque podem incluir vários ativos dentro desses fundos, ativos como câmbio, moedas, ações, small caps, tudo isso tem muita volatilidade. Além disso, alguns fundos adotam estratégias mais arrojadas de investimento, como de trade, que eu contei agora há pouco. Mas olhando pelo lado positivo, essa desvantagem não se aplica necessariamente a todos os fundos multimercados. Como as regras são muito flexíveis, é aqui que entra a importância de você analisar o prospecto de cada fundo. Todos os fundos possuem classificação de risco e uma documentação específica que conta toda a estratégia de alocação, aonde o gestor vai colocar o seu dinheiro. Terceira desvantagem, exigem maior conhecimento de mercado.
A versatilidade dos fundos multimercados tem um preço. Como as regras são flexíveis e abrangentes, é necessário um pouco mais de pesquisa e estudo para escolher a melhor opção para você. É por isso que eu acredito que esse tipo de investimento requer mais estudo e conhecimento do que outras categorias de fundo. É preciso ter em mente que esses são investimentos com incidência de imposto de renda, como a maioria dos investimentos. Aqui estamos lidando com o fato de que o IR, o imposto de renda, incide sobre os rendimentos de acordo com o prazo da aplicação. Portanto, a alíquota é paga pelo investidor no momento que é feito o resgate do dinheiro aplicado, ou então na data do famoso come cotas, responsável por seu dinheiro sumir a cada 6 meses. Eu não tinha mais? O imposto já é retido na fonte. O imposto de renda incidente é regressivo, de acordo com o prazo da aplicação. A alíquota varia de 22,5% até 15%. Quanto mais tempo você deixa, menos imposto você paga. Para fundos de longo prazo, a tributação é igual à dos fundos de renda fixa. Até 180 dias, se você deixar o dinheiro, 22,5% você paga. Se você deixar de 181 dias a 360 dias, 20% você vai pagar. De 361 dias a 720 dias, 17,5%. E acima de 720 dias, 15%. Isso é o mínimo que você vai pagar. No caso dos fundos multimercados classificados como de curto prazo, o imposto é cobrado da seguinte maneira. Até 180 dias, 22,5%. De 181 dias a 360 dias, 20%. Come cotas é uma antecipação de imposto cobrado no último dia útil de maio e novembro. Sua taxa varia de acordo com o fundo. Para fundos de longo prazo, 15%. E para fundos de curto prazo, 20%. Vale destacar que as tributações incidem apenas sobre os rendimentos, ou seja, sobre o lucro que você teve, e não sobre o montante total. Após esse aulão sobre fundos multimercados, eu espero que vocês já estejam craques no assunto. Por isso eu gosto de dizer que os fundos multimercados são uma opção versátil para quem quer atingir seus objetivos. Para mim, os fundos multimercados acabam sendo uma opção ideal para quem busca diversificação e bons rendimentos, sem abrir mão de uma coisa que eu faço questão: praticidade. Mas não se esqueça, como esses são investimentos flexíveis e versáteis, é fundamental conhecer bem cada opção. Estude. Curtiu? Agora conta aqui nos comentários. Você já conhecia fundos multimercados? Você já investe em algum fundo multimercado? Você ficou com alguma dúvida sobre fundos multimercados? Só deixar aqui nos comentários logo embaixo do vídeo. Fechado? Fui!